O que você vê ao seu redor neste momento não é exatamente o que existe de verdade. É o que o seu cérebro aprendeu a mostrar para você. Imagine que você está usando óculos desde que nasceu, mas nunca soube que estava usando. Esses óculos têm lentes coloridas, manchadas, riscadas. E tudo o que você vê passa por essas lentes primeiro. Você olha para a sua vida, para o dinheiro que tem na conta, para os relacionamentos, para a saúde do seu corpo e acha que está vendo a realidade pura. Mas não está. Você está vendo uma versão filtrada, editada, interpretada pelo seu cérebro. E esse filtro foi instalado em você por outras pessoas, por situações difíceis, por medos que nem são seus. Você não escolheu esse filtro, mas está enxergando através dele todos os dias, todo santo dia, sem parar. Agora pensa comigo. Você já tentou mudar as coisas na sua vida? Já fez planos, repetiu frases positivas, visualizou seus objetivos, pediu, rezou, desejou com toda a força. E mesmo assim, as mesmas coisas continuam acontecendo? O dinheiro continua curto, os relacionamentos continuam complicados. A sensação de que você está preso continua aí, grudada em você como uma sombra que não sai. E você começa a achar que o problema é você. Que você não é forte o suficiente, que não tem fé o bastante, que talvez não mereça. Mas eu vou te dizer uma coisa agora que pode mudar tudo. O problema não é você. O problema é que ninguém nunca te ensinou como funciona a parte invisível da criação. A parte que acontece dentro do corpo, não só dentro da mente. A parte que ninguém vê, mas que controla tudo. Sabe o que está acontecendo? Você está tentando plantar uma semente em terra seca. Você rega por cima com pensamentos bonitos, com intenções puras, com vontade sincera. Mas lá embaixo, bem lá no fundo, a terra está dura, rachada, sem vida. E a semente não brota. Não importa quanto você rega. Porque o problema não está na semente. Está na terra. E a terra, no seu caso, é o seu corpo. É o sistema nervoso. É a química que está rodando dentro de você agora mesmo, enquanto você me ouve. E essa química foi programada há muito tempo. Não por você. Por pessoas que vieram antes. Por situações que você nem viveu. Por medos que foram passados de geração em geração como uma herança invisível. Você sabia que o medo que a sua bisavó sentiu quando passou fome pode estar vivo dentro de você agora? Não como lembrança. Você nem conheceu ela, mas como reação automática do corpo. Quando você pensa em arriscar, em tentar algo novo, em acreditar que pode ter mais, o corpo dispara um alarme. E você sente aquele aperto no peito, aquela voz que diz, não vai dar certo, aquela vontade de desistir antes mesmo de começar. Você acha que é preguiça, acha que é falta de coragem, mas não é. É o corpo tentando te proteger de um perigo que nem existe mais. Só que ele não sabe disso. Ele só sabe reagir do jeito que foi ensinado, do jeito que foi programado. E enquanto o corpo reagir assim, você pode pensar o que quiser, pode querer mudar o quanto quiser. Mas o corpo vai te puxar de volta, sempre, para o mesmo lugar de sempre. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas acham que tentaram tudo, que nada funciona, que talvez a vida delas seja assim mesmo, e vão viver no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, sentindo as mesmas emoções, criando os mesmos resultados. Mas eu vim aqui hoje te dizer que existe uma saída. E essa saída não passa por acreditar mais forte, não passa por ter mais fé, não passa por repetir afirmações 1000 vezes. A saída passa por entender uma verdade muito simples, mas muito profunda. O mundo lá fora é um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Não do que você pensa, mas do que você sente, do que o corpo acredita ser verdade. E o corpo só acredita naquilo que ele experimenta. Então, se você quer que algo novo apareça na sua vida, você precisa fazer o corpo experimentar esse algo novo antes. Precisa criar a sensação interna primeiro, não depois. Antes. Agora,
Eu sei que isso pode parecer estranho, pode parecer de trás para frente, porque a gente foi ensinado que primeiro a gente conquista e depois a gente se sente bem. Primeiro a gente tem dinheiro e depois a gente se sente próspero. Primeiro a gente encontra o amor e depois a gente se sente amado. Mas não é assim que funciona. É o contrário. Você precisa se sentir próspero para atrair prosperidade. Você precisa se sentir amado para atrair amor. Você precisa se sentir livre para criar liberdade. E isso não é pensamento positivo barato. Isso é física. Isso é química. Isso é o jeito como a realidade responde ao seu estado interno. E quando você entende isso de verdade, quando você para de esperar o mundo mudar para você mudar e começa a mudar você para o mundo mudar, aí sim as coisas começam a acontecer. Agora deixa eu te apresentar alguém que dedicou a vida inteira a estudar isso. O nome dele é Joe Dispenza. Ele não é guru, não é coach motivacional. Ele é um pesquisador, um neurocientista, um cara que estava mais interessado em provas do que em promessas. E ele fez uma pergunta muito simples, mas muito poderosa. Será que é possível uma pessoa mudar a química do corpo só com o pensamento? Será que é possível curar uma doença, transformar uma vida, criar uma realidade completamente nova, sem que nada mude lá fora primeiro? E ele foi atrás da resposta, não com teorias, com experimentos, com pessoas reais, com medições, com dados. E o que ele descobriu foi revolucionário. Ele descobriu que o cérebro não sabe a diferença entre uma coisa que você viveu de verdade e uma coisa que você imaginou com tanta intensidade que sentiu no corpo. Deixa eu explicar isso de um jeito bem simples. Quando você lembra de algo ruim que aconteceu com você, tipo uma humilhação, uma perda, um susto, o corpo reage, o coração acelera, a respiração muda, você sua, você sente um aperto, mas espera, aquilo não está acontecendo agora, aquilo é passado, mas o corpo não sabe. Ele reage como se fosse presente, como se estivesse acontecendo de novo. E isso prova uma coisa: o corpo não diferencia entre memória e realidade. Para ele, se você está sentindo, está acontecendo. Agora vem a parte boa. Se isso funciona para o passado, funciona para o futuro também. Quando você imagina algo bom com tanto detalhe, com tanta emoção, com tanta presença, que o corpo sente como se fosse real, o cérebro começa a mudar. Ele começa a criar novas conexões. Começa a liberar substâncias químicas diferentes. Começa a te preparar para aquela realidade. Não porque você está enganando ele, mas porque você está treinando ele. Você está ensinando ele a funcionar de um jeito novo. E com o tempo, o corpo para de reagir com medo, com dúvida, com falta. Ele começa a reagir com confiança, com certeza, com abundância. E aí, a realidade lá fora não tem escolha. Ela se ajusta, porque você mudou primeiro. Joe Dispenza acompanhou milhares de pessoas que fizeram isso. Pessoas que curaram doenças que os médicos disseram que eram incuráveis. Pessoas que saíram da falência e criaram negócios prósperos. Pessoas que estavam sozinhas há anos e encontraram relacionamentos verdadeiros. E o que todas elas tinham em comum? Nenhuma delas esperou o mundo mudar. Todas elas mudaram o estado interno primeiro. Elas treinaram o corpo para sentir diferente. E quando o corpo sentiu diferente, a vida se tornou diferente. Não por mágica, por coerência, porque a realidade sempre reflete o que você é, não o que você quer. Agora, Joe Dispenza explica isso com um conceito bem específico. Ele fala que cada vez que você pensa um pensamento, o cérebro libera uma substância química. E essa substância faz você sentir uma emoção. E quando você sente a emoção, você pensa mais pensamentos parecidos. E isso cria um ciclo, um loop. Pensamento gera química. Química gera emoção. Emoção gera pensamento. E esse loop fica rodando, rodando, rodando.
E com o tempo, o corpo fica viciado naquela química. Ele fica viciado em se sentir triste, em se sentir ansioso, em se sentir pobre. Não porque você quer, mas porque o corpo aprendeu a funcionar assim. Virou hábito biológico. E aqui está o ponto que muda tudo. Se o corpo está viciado em se sentir de um jeito, você não muda isso só pensando diferente. Você precisa quebrar o vício. E como você quebra um vício? Parando de alimentar ele. Toda vez que o pensamento antigo vier, você não segue ele. Você para, respira e escolhe sentir diferente. No começo, é difícil. O corpo vai reclamar. Ele vai pedir a química antiga. Ele vai te dizer que você está mentindo, que não está funcionando, que é ridículo. Mas se você insistir, se você fizer isso todos os dias, o corpo começa a se acostumar com a química nova. E aí, o vício antigo perde força e o novo vira automático. E quando isso acontece, você não precisa mais se esforçar. Você simplesmente é diferente. E a vida reflete isso. Joe Dispenza fez estudos com ressonância magnética no cérebro das pessoas. Ele mediu a atividade cerebral antes e depois delas praticarem o que ele chama de ensaio mental. E o resultado foi impressionante. As mesmas áreas do cérebro que se ativam quando você faz algo de verdade se ativam quando você imagina fazendo. O cérebro não sabe que é imaginação. Ele trata como experiência real. E isso significa que você pode treinar o cérebro para qualquer coisa, sem precisar viver aquilo antes. Só precisa sentir aquilo de forma tão real que o corpo acredite. E quando o corpo acredita, ele começa a agir de acordo. Ele para de sabotar. Ele passa a colaborar. E aí as portas começam a se abrir. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas certas começam a cruzar o seu caminho. Não por sorte, por alinhamento. E tem outra coisa muito importante que Joe Dispenza descobriu. Ele viu que as pessoas que conseguiam mudar de verdade não eram as que pensavam mais, eram as que sentiam mais, porque pensamento sem emoção não cria nada, é só barulho mental. Mas quando você junta pensamento com emoção forte, você cria um sinal. E esse sinal sai de você e interage com o campo ao seu redor. Não é magia, é eletromagnetismo. O coração gera um campo elétrico. O cérebro gera ondas. E quando você está sentindo algo intenso, esses campos ficam mais fortes. E eles começam a organizar a realidade ao seu redor de um jeito diferente. É como quando você joga uma pedra na água. As ondas se espalham e tudo ao redor reage. Você está fazendo isso o tempo todo, mas se você está sempre sentindo medo, raiva, falta, você está mandando um sinal de escassez, e a vida devolve escassez. Mas quando você muda o sinal, quando você começa a sentir gratidão, paz, abundância, mesmo sem ter motivo aparente, você muda o que volta para você. Joe Dispenza ensina que o maior erro que as pessoas cometem é esperar algo acontecer para então sentir a emoção. Elas falam assim: quando eu tiver dinheiro, eu vou me sentir próspero. Quando eu encontrar alguém, eu vou me sentir amado. Quando eu conseguir o emprego, eu vou me sentir confiante. Mas enquanto você espera, você está preso. Porque a emoção é que cria a realidade, não o contrário. Então você precisa inverter. Você precisa sentir próspero agora, sentir amado agora, sentir confiante agora. E quando você faz isso, o cérebro começa a buscar provas. Ele começa a te mostrar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não via, porque você estava sintonizado em outra frequência. Era como procurar uma rádio FM enquanto estava sintonizado em AM. A música estava tocando, mas você não captava. Agora vamos falar de uma coisa que é pesada, mas que você precisa entender. Você não é só você. Você é o resultado de todo mundo que veio antes. Seus pais, seus avós, seus bisavós. Todos eles passaram por coisas.
coisas difíceis, guerras, doenças, fome, perdas, e cada vez que eles passavam por algo assim, o corpo reagia. E essas reações ficaram marcadas, não só na memória deles, mas no código deles, no DNA. E isso foi passado para você, não como lembrança, como programação. Você nasceu já carregando medos que não são seus, já carregando crenças que não criou, já carregando reações que nem fazem sentido na sua vida, mas que estão lá, ativas, funcionando. Isso se chama epigenética, e é uma das descobertas mais importantes da ciência moderna. Porque antes a gente achava que DNA era destino, que se você herdou um gene, você ia manifestar aquilo e pronto. Mas não é assim. O gene é como um interruptor. Ele pode estar lá, mas desligado. E o que liga ou desliga o gene não é sorte, é o ambiente, é a emoção, é o estresse, é o pensamento repetido. Então você pode ter herdado um gene de escassez, de medo, de doença. Mas se você mudar o ambiente interno, se você mudar a química emocional, você pode desligar aquele gene e ligar outro. Você não está preso ao passado. Você está preso à repetição do passado, e a repetição você pode quebrar. Tem um estudo muito famoso que foi feito com ratos. Os cientistas ensinaram os ratos a ter medo de um cheiro específico. Toda vez que o cheiro aparecia, vinha um choque junto. Então os ratos começaram a associar: esse cheiro é perigo. E toda vez que sentiam o cheiro, mesmo sem choque, eles ficavam apavorados. Até aí, normal. Mas a parte incrível vem agora. Os filhos desses ratos, que nunca levaram choque, que nunca foram treinados, também tinham medo do mesmo cheiro. E os netos também. O medo foi passado, não por aprendizado, por herança biológica. E isso prova que trauma não fica só na cabeça, ele entra no corpo e passa adiante. Agora pensa na sua família. Quantas gerações viveram em escassez? Quantas gerações passaram fome, perderam tudo, viram guerra, tiveram que se proteger o tempo todo? Muitas. E cada uma dessas gerações passou adiante a mesma mensagem: cuidado, o mundo é perigoso, você precisa guardar, você precisa se proteger, não confie demais, não arrisque. E isso entrou em você. Não porque alguém te falou, mas porque o corpo aprendeu. E agora, quando você tenta fazer algo diferente, quando você tenta arriscar, confiar, acreditar, o corpo grita: perigo! E você sente, e você para, e volta para o conhecido, que não é bom, mas é seguro. Ou pelo menos o corpo acha que é. Então, o que você precisa entender é o seguinte: você está vivendo a vida emocional dos seus antepassados. Você está reagindo a ameaças que não existem mais. Você está se protegendo de uma guerra que acabou. Mas o corpo não sabe. Ele só sabe reagir e vai continuar reagindo até você ensinar ele que está seguro, que pode relaxar, que pode confiar. E como você ensina isso? Não com palavras, com experiência. Você cria momentos todos os dias onde o corpo sente segurança, onde ele sente paz, onde ele sente que está tudo bem. E aos poucos o sistema nervoso começa a recalibrar e as reações antigas começam a perder força e você começa a se sentir livre, não porque o mundo mudou, mas porque você não está mais preso ao passado. E tem uma frase que resume tudo isso de um jeito muito simples: você é escravo de programas que não instalou. Você está rodando um software antigo. Um software que foi útil para outras pessoas, em outros tempos, mas que agora só te limita. E a boa notícia é que você pode desinstalar, pode reescrever, pode criar um programa novo. Mas para isso, você precisa primeiro reconhecer que o programa existe. Porque a maioria das pessoas acha que as reações delas são delas, que os medos são delas, que as crenças são delas. Mas não são, são heranças, e você tem o direito de devolver o que não te serve mais.
Agora eu quero fazer um convite para você. Se o que você está ouvindo até agora está fazendo sentido, se você está começando a perceber que talvez o problema não seja você, mas o sistema que está rodando dentro de você, eu quero que você faça algo. Eu quero que você se inscreva neste canal. E eu sei que parece bobo, parece automático, todo mundo pede isso, mas não é só um botão. É um gesto simbólico, é você dizendo, eu estou pronto para receber informação nova, eu estou disposto a mudar. Porque a mudança não acontece só ouvindo, ela acontece quando você se compromete, quando você diz sim para algo diferente. E esse sim pode começar com algo simples, como apertar o botão de inscrição, como deixar um like, como compartilhar isso com alguém que você sabe que precisa ouvir. Então faz isso agora e deixa as notificações ativas, porque o que vem a seguir nos próximos vídeos vai continuar te mostrando o caminho e você não vai querer perder. Agora eu vou te contar a história de uma pessoa real que viveu exatamente essa prisão invisível que eu estou falando. O nome dela é Lori e a história dela foi documentada durante um dos retiros intensivos de Joe Dispenza. Lori tinha 51 anos quando ela entrou naquele retiro. Ela estava cansada, não daquele cansaço de fim de dia. Era um cansaço profundo, antigo, de quem já tinha tentado de tudo e nada funcionava. Ela tinha dívidas que não conseguia pagar, mesmo trabalhando 2 empregos. Tinha um relacionamento que estava acabado, mas não tinha coragem de sair. Tinha dores no corpo que os médicos não conseguiam explicar. E tinha uma sensação constante de que a vida era pesada demais. Como se ela estivesse carregando um peso invisível nas costas, todo dia, todo santo dia. Lori já tinha feito terapia, já tinha lido livros de autoajuda, já tinha tentado afirmações positivas, já tinha ido em grupos de oração. Nada durava. Ela até melhorava um pouco, se animava por algumas semanas, mas depois tudo voltava. E ela começou a achar que era assim mesmo, que a vida dela era essa, que talvez ela tivesse nascido com uma estrela ruim, como a mãe dela dizia, ou que talvez não merecesse coisa melhor. Mas mesmo achando isso, uma parte dela ainda queria tentar. E foi por isso que ela se inscreveu no retiro. Era caro. Ela nem tinha dinheiro, teve que parcelar no cartão. Mas alguma coisa dentro dela disse, vai. No primeiro dia do retiro, Joe Dispenza explicou o básico. Explicou que o corpo está viciado em emoções antigas, que a gente repete os mesmos pensamentos todos os dias e que esses pensamentos criam as mesmas emoções. E essas emoções criam os mesmos comportamentos e esses comportamentos criam os mesmos resultados. É um ciclo. E o ciclo só quebra quando você para de alimentar a emoção antiga. Lori ouviu aquilo e pensou, faz sentido, mas como eu paro de sentir o que eu sempre senti? E foi aí que Joe ensinou a técnica. Ele disse, você precisa criar uma emoção nova, sem motivo, sem esperar nada acontecer. Você precisa sentir gratidão, alegria, paz, amor, agora. E treinar o corpo a viver nesse estado, até que ele se acostume, até que ele pare de pedir a química antiga. Lori achou estranho. Parecia mentira. Forçado. Mas ela decidiu tentar. Todo dia, durante uma semana inteira, ela sentava em silêncio por 1h30 e fazia o que Joe chamava de ensaio mental. Ela fechava os olhos e imaginava a vida que ela queria, mas não como desejo distante, como realidade presente. Ela se via acordando sem dívidas, olhando para a conta bancária e vendo o número que ela sempre quis ver. Ela se via saindo daquele relacionamento tóxico e se sentindo leve, livre, inteira. Ela se via sem dor no corpo, se movendo com facilidade, sorrindo. E o mais importante, ela não só via, ela sentia, ela deixava o corpo reagir como se aquilo fosse real. O coração se acalmava, a respiração ficava lenta e profunda. Um sorriso aparecia no rosto. Lágrimas escorriam, de alívio,
de gratidão, por algo que ainda não tinha acontecido, mas que o corpo estava experimentando como se já tivesse. Os primeiros dias foram difíceis. A mente dela ficava dispersa. Os pensamentos antigos voltavam. Ela se pegava pensando nas contas, no ex-marido, nas dores, e tinha que trazer a atenção de volta, de novo, e de novo, e de novo. Era como treinar um músculo. No começo, fraco, mas com a repetição ficando mais forte. E no quarto dia, algo mudou. Lori estava lá, sentada, de olhos fechados, sentindo a vida nova. E de repente uma onda veio. Uma onda de emoção tão forte que ela não conseguiu segurar. Ela começou a chorar, mas não era tristeza, era liberação. Era como se o corpo estivesse soltando tudo o que estava guardado há anos. Todas as frustrações, todos os medos, todas as dores. Saindo e deixando espaço para algo novo entrar. E quando aquilo passou, Lori se sentiu diferente, mais leve, mais limpa. Como se tivesse tirado um casaco pesado que estava usando a vida inteira. E pela primeira vez, ela sentiu que era possível. Não como esperança vaga, mas como certeza interna. O corpo tinha mudado, e ela sabia. Ela não conseguia explicar, mas sabia. Quando o retiro terminou, Lori voltou para casa. E aqui vem a parte que muita gente não entende. Nada tinha mudado lá fora. As dívidas ainda estavam lá. O relacionamento ainda estava ruim. O trabalho ainda era cansativo. Mas ela estava diferente. Ela não reagia mais do mesmo jeito. Quando olhava para as contas, não sentia pânico. Sentia calma. Quando o ex-marido tentava brigar, ela não entrava na briga. Ela só saía. Quando o corpo doía, ela parava, respirava, e a dor diminuía. Ela tinha mudado a resposta interna, e isso mudou tudo. E aí, as coisas começaram a se mover. 2 semanas depois, Lori recebeu uma proposta de emprego melhor, de uma empresa que ela nem conhecia. Alguém tinha indicado o nome dela. 1 mês depois, ela terminou o relacionamento. E não foi traumático, foi tranquilo. Como se o universo estivesse esperando ela estar pronta. 3 meses depois, ela tinha pagado metade das dívidas com dinheiro que apareceu de formas inesperadas. Um reembolso de imposto que ela não esperava. Um trabalho extra que surgiu do nada. Pequenas coisas, mas que somadas criaram um movimento. E em 6 meses, a vida de Lori era completamente diferente. Não porque ela ganhou na loteria, não porque algo mágico aconteceu, mas porque ela tinha mudado por dentro, e a realidade seguiu. Hoje, Lori conta essa história em eventos, e ela sempre diz a mesma coisa. O que mudou não foi o mundo, foi eu. Eu parei de reagir com medo. Parei de me sentir vítima. Parei de esperar alguém me salvar, e comecei a me sentir inteira, mesmo quando nada lá fora confirmava isso. E quando eu me senti inteira, a vida inteira chegou. Não antes. Depois, e essa é a ordem. Você muda, e depois a vida muda, não o contrário. Agora vamos falar das ferramentas práticas que você pode usar para fazer isso acontecer na sua vida. E aqui eu não vou te dar meditação genérica. Vou te mostrar técnicas específicas, comprovadas, que foram testadas por pessoas que levam isso a sério. A primeira ferramenta é o ensaio mental. E essa técnica vem direto do mundo dos esportes de alto rendimento. Atletas olímpicos usam isso há décadas. Eles não treinam só o corpo, eles treinam a mente. Eles fecham os olhos e se veem executando o movimento perfeito. Sentem os músculos se contraindo, ouvem o som da torcida. Experimentam a vitória antes de ela acontecer. E sabe o que os cientistas descobriram quando mediram o cérebro desses atletas? Descobriram que as mesmas áreas cerebrais que se ativam durante o treino físico se ativam durante o ensaio mental. O cérebro não sabe que é imaginação. Ele trata como real. E começa a criar os mesmos caminhos neurais, como se o corpo estivesse realmente fazendo aquilo. Você pode usar isso para qualquer coisa.
Quer ter mais dinheiro? Então, todos os dias antes de levantar da cama, você fecha os olhos e ensaia. Você se vê olhando para a conta bancária e vendo o número que quer ver. Você sente a tranquilidade de saber que pode pagar as contas. Você sente a liberdade de poder escolher. Você ouve a voz do gerente do banco te oferecendo um investimento. Você sente o cartão na mão quando vai comprar algo sem medo. Não finge. Experimenta de verdade, com detalhes, com emoção. Porque quanto mais real for para o cérebro, mais ele vai se reorganizar. E quando ele se reorganiza, o corpo age diferente. E quando o corpo age diferente, você toma decisões diferentes. E quando você toma decisões diferentes, a vida muda. Quer ter um relacionamento saudável? Ensaia como você age quando se sente amado. Como você fala, como você olha para a pessoa, como você se cuida, como você estabelece limites, como você sorri. Sente no corpo a sensação de estar em paz ao lado de alguém, não com alguém específico, só a sensação, porque quando o corpo conhece a sensação, ele começa a buscar ela na realidade. E você para de aceitar menos. Para de se contentar com migalhas, para de ficar em lugares que te machucam, porque o corpo já conhece coisa melhor e não quer voltar. A segunda ferramenta é a escrita preditiva, e aqui tem ciência por trás. Existe uma diferença entre pensar e escrever. Quando você pensa, o pensamento é rápido, vago, disperso, mas quando você escreve, você é obrigado a estruturar, a ser claro, a se comprometer. E o cérebro leva a escrita mais a sério. Então pegue um caderno e todos os dias, de preferência de manhã, escreva sobre a sua vida no tempo presente. Não como desejo, como fato. Eu sou próspero, eu tenho saúde, eu vivo em paz, eu trabalho com o que amo, eu me relaciono com respeito. Escreva com detalhes e escreva sentindo, porque sem emoção é só palavra morta. Com emoção vira decreto, vira instrução para o cérebro, e o cérebro obedece. A terceira ferramenta é a pausa consciente. Essa é simples, mas poderosa. Existe um espaço minúsculo entre o momento em que algo acontece e o momento em que você reage. A maioria das pessoas não percebe esse espaço. Elas vão direto. Situação, reação, automático. Mas é nesse espaço que mora a liberdade. É aí que você pode escolher. Então, toda vez que sentir raiva, medo, frustração, ansiedade, pare, respire fundo, só 3 segundos, e pergunte: eu quero reagir do jeito antigo ou eu quero criar algo novo? Essa pausa quebra o padrão. E com o tempo você para de ser escravo das reações automáticas. Você começa a escolher. E quando você escolhe, você está no comando. E quando você está no comando, você cria. Não repete. A quarta ferramenta é sincronizar os 2 lados do cérebro. O lado esquerdo é lógico, racional, analítico, faz contas, planeja. O lado direito é criativo, emocional, intuitivo, sente, imagina. A maioria das pessoas vive desequilibrada, muito de um lado, pouco do outro. E isso cria conflito interno. Você pensa uma coisa, mas sente outra. Você quer uma coisa, mas age diferente. E nada flui. Uma forma simples de sincronizar é usar movimentos cruzados. Toque o cotovelo direito no joelho esquerdo. Depois o cotovelo esquerdo no joelho direito. Vai alternando, por 1 minuto. Parece bobo, mas funciona. Porque obriga os 2 hemisférios a trabalharem juntos. E quando eles trabalham juntos, você fica mais centrado, mais claro, mais inteiro. Outra forma é ouvir sons binaurais. São frequências diferentes em cada ouvido que o cérebro precisa equilibrar. E isso cria coerência. Procura no YouTube por Binaural Beats, coloca no fone e deixa tocar enquanto você trabalha, medita ou até dorme. A quinta ferramenta, e talvez a mais importante de todas, é sentir antes de ter.
Essa é a que a maioria das pessoas pula. Elas querem ter para depois sentir. Querem ver o dinheiro na conta para depois se sentir prósperas. Querem a pessoa chegar para depois se sentir amadas. Mas não funciona assim. A emoção vem primeiro, sempre. Então, todos os dias, de preferência antes de dormir, você deita, fecha os olhos e sente. Não visualiza, sente. Como é se sentir livre? Como é se sentir amado? Como é se sentir saudável? Como é se sentir próspero? Deixa o corpo mergulhar nessa sensação e fica aí. Quanto mais tempo, melhor. Porque é durante o sono que o cérebro reorganiza as informações do dia. E se a última coisa que você sentiu foi prosperidade, é isso que o cérebro vai fortalecer durante a noite. E você acorda diferente. Não muito, mas um pouco. E com o tempo, esses poucos se acumulam e você vira outra pessoa. Agora tem algo que eu preciso te avisar. Quando você começar a fazer isso, o corpo vai resistir. E vai resistir forte. Ele vai te dizer que é mentira, que não está funcionando, que você está perdendo tempo, que isso é bobagem, isso é normal. O corpo está acostumado com o antigo. Ele não quer mudar. Mudança dá trabalho. Mudança gasta energia. E o corpo quer economizar. Então ele vai te puxar de volta, vai criar pensamentos negativos, vai fazer você se sentir ridículo, vai te distrair, vai te sabotar. Mas se você souber que isso vai acontecer, você não cai, você continua. Porque a resistência não é sinal de que está errado, é sinal de que está funcionando. Se não tivesse funcionando, o corpo nem se importaria. E tem uma última coisa muito importante que eu preciso te dizer sobre tudo isso. Deus, ou o universo, ou a inteligência infinita que organiza todas as coisas, não está te negando nada, não está te castigando, não está te testando. O que está faltando para você criar a realidade que deseja não é permissão divina, não é merecimento, não é sorte. O que está faltando é coerência interna, é você estar alinhado por dentro com aquilo que você diz que quer por fora. Enquanto você carregar medo no corpo, dúvida no coração, memórias de escassez no sistema nervoso, você vai continuar criando a mesma coisa. Não porque você não é bom o suficiente, mas porque você não está emanando aquilo que quer receber. E a vida só pode te dar aquilo que você está sendo, não o que você está pedindo, o que você está sendo. Então, o trabalho não é pedir mais. O trabalho é se tornar a pessoa que já tem aquilo que você deseja. E quando você se torna, quando você vive daquele estado interno, a realidade não tem escolha. Ela se reorganiza, ela se ajusta, porque você mudou o sinal. E o sinal atrai, sempre. É lei, não tem como escapar. Você está atraindo agora, o tempo todo. Mas se você está atraindo a mesma coisa que sempre atraiu, é porque está emanando a mesma frequência. E frequência não é pensamento, é emoção. É o que o corpo sente como verdade. Então muda o que o corpo sente. E você muda o que a vida te traz. Agora eu quero que você faça algo muito importante. Vai lá nos comentários e escreve uma frase só, no tempo presente, sobre a vida que você está criando agora. Não o que você quer, não o que você espera, o que você está se tornando. Por exemplo, eu sou próspero e vivo em abundância. Eu sou amado e me relaciono com respeito. Eu sou saudável e meu corpo funciona perfeitamente. Escreve o que for verdade para você. Mas escreve no presente, porque quando você escreve, você declara. E quando você declara publicamente, você se compromete. E o compromisso é o primeiro passo real da transformação. Então vai lá, escreve agora. E depois, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está preso, alguém que está sofrendo, alguém que está tentando mudar, mas não sabe como. Porque conhecimento guardado não serve para nada. Conhecimento que transforma precisa circular. E você pode ser o canal que leva essa informação para outra pessoa.
E pode ser que isso mude a vida dela para sempre.